Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. Bom, meus irmãos, esse canal aqui, ele tem feito você pensar melhor? Ele tem feito você buscar na palavra? Ele tem te inquietado até mesmo, vamos dizer assim, te inquietado, né? Porque traz inquietação aquilo que nós falamos. Inclusive o papo de hoje vai dar muita inquietação, hein? Não somente nos abençoados que não conhecem essa palavra, ou não entendem, ou refutam essa palavra, como os abençoados também, em graça. Porque assim entendemos ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nos cortar, ela vem para mexer conosco, ela mexe. Então isso é normal. Então, se você aí tem acompanhado e esse canal tem te feito pensar, se você pensa, você é um livro. Seja bem-vindo. Então eu pedi você aí, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comentem à vontade, tá bom? Comentário é engajamento e também dúvidas, né, que possa surgir aí. Como eu tenho visto muitos abençoados elegantes, né, abençoados elegantes. Parabéns aí, abençoado Alexandre, que está sempre questionando algumas coisas nossas e outros mais, né? A Lucinara, né? Lucinara é nova. Então, bem-vindo, tá? É assim mesmo, essa palavra ela vai mexendo com a gente e vai transformando as nossas vidas. Se inscreve no nosso canal, toca o sininho para que o YouTube te avise. Já falei, deixe seu like, comentem e, claro, compartilhe aí nas redes sociais que vocês pertencem, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, porque antes eu faço um treinamento aqui, pessoal, tem que ver. Aí eu fico mexendo aqui nas carrapetas e quando eu erro, eu tenho que refazer aquele erro ali e fica muito complicado para mim, mas está tudo certo. Vamos avançando então, vamos à cereja do bolo. Meus queridos, eu sei que nós em graça nós temos muitas dúvidas e isso é normal, tá? E à medida que vamos avançando nesse conhecimento, ou que Deus se deixa ser conhecido através desse conhecimento, nos vêm as dúvidas. Isso é muito normal, porque nós entendemos Bíblia de uma forma e hoje nós chegamos em graça e a interpretação ela é diferente, né? Ela tem mais a ver com o texto da Bíblia, né, do que com o próprio fora do texto. Porque o que nós vemos hoje, segundo aquilo que nós estamos analisando hoje, é um descontexto, né, do sistema em relação às interpretações bíblicas. Então essas dúvidas é muito normal. E quando nós estamos falando desse evangelho também para outras pessoas, logo vem um monte de dúvidas. E às vezes os abençoados, quando são questionados, eles não têm ali aquela habilidade para responder. Muitos têm, né? E dependendo do assunto, né, abençoado, que você domina, aí você vai responder. Senão, eu também sou assim. Se eu não domino um assunto, eu falo para o abençoado, espera aí que eu vou procurar aí saber melhor para te informar. Então, me fizeram um questionamento bastante importante que eu tenho que partilhar com vocês. Eu achei muito interessante isso, tá? É a respeito de uma passagem que fala que na ressurreição de Jesus, né, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, houve também outros que foram ressuscitados. Vocês sabiam disso? Foram ressuscitados juntamente com ele. Então, muitos do sistema religioso, deixa eu me chegar mais um pouquinho, tá, abençoado? Me perdoem aí, que o meu microfone tá meia bomba. Eu tô querendo adquirir um outro aí, mas tá complicado, mas vamos até onde der. Mas então, abençoados, muita gente do sistema religioso pega essa passagem, tá? E falam que essa daí quer dizer, se referir à ressurreição dos mortos ainda para o futuro, né? Ainda para os dias de hoje, para o futuro, né? Que será com corpos iguais ao de Cristo e também desses abençoados aí que foram ressuscitados lá na ressurreição do terceiro dia. Isso, meus irmãos, não é verdade, isso não tem procedência, até porque a ressurreição dos mortos que houve no último dia do juízo final, que houve, atenção, que para nós já houve, foi no ano 70 depois de Cristo, teve uma característica que nenhum outro teve, onde a palavra aponta para uma ressurreição. Nós tivemos na Bíblia 3 tipos de ressurreição. E todos os 3 tipos, eles foram diferentes. Eu vou mostrar isso aí nessa mensagem de hoje. Então essa mensagem é muito importante, tá bom? É isso que eu vou mostrar para vocês nessa conversa, tá legal? É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Bom, abençoados, essa passagem que nós vamos ver, onde essa pessoa me perguntou lá no WhatsApp, está em Mateus capítulo 27. Deixa eu ver se está tudo certo. Mateus capítulo 27, versículo 52 e 53,
Vamos ler o texto. Aí fala da ressurreição de Jesus, tá? E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina a loucura que foi, né? Porque realmente é um evento bem tremendo, né? Se eu visse, se fosse eu acho que eu correria, porque a carne, né, abençoado? A carne tem medo. Imagina, é fantasma, não ia entender nada. Então vamos destacar alguns pontos dessa passagem para que nós possamos entender e separar esse evento aí desse texto do evento escatológico, atenção, da ressurreição do último dia. Então, abençoado, vou voltar aqui com a minha imagem, deixa eu ver se está tudo certo, tem que sempre conferir se está tudo certo. Primeiramente, vamos aos tópicos, tá? Primeiramente, esse texto não tem nada a ver com a ressurreição no sentido escatológico, tá? Essa ressurreição é uma ressurreição para demonstração e aponta para testemunhas de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Apenas isso. É para esses que viram Jesus ressuscitar, esses que ressuscitaram juntamente com Cristo no terceiro dia, eles serviram para testemunhas, tá bom? Segundo, temos que ter a convicção, nós temos que ter a convicção, atenção no que eu vou falar, isso é muito importante, esse segundo tópico é tudo, tá? Nós temos que ter a convicção de que a Bíblia não se contradiz, irmãos, a Bíblia não se contradiz. O que precisamos fazer o quê? É interpretar ela da maneira correta. E a nossa forma de interpretação já foi explicado várias vezes para vocês, não é verdade? Nós não vamos ao futuro para entender o futuro. Nós vamos para o passado, que aquele texto está apontando, para daí entender o que ele quer dizer, qual o futuro que ele aponta. Porque uma palavra escrita para um futuro, se você ler ela daqui a 4 milhões de anos, ela vai continuar sendo para o futuro. A palavra é algo fixo. Então nós temos que ter essa habilidade de entender que esse contexto da Bíblia é um contexto estritamente judaico. Nós não podemos tirar isso da Bíblia, é ser desonesto. Mas é isto que o futurismo fez. Então a nossa forma de interpretação é essa. Para daí entender o que ele quer dizer, tá? Nós não somos, queridos, nós não somos futuristas, porque nós entendemos que essa interpretação futurista não obedece à verdadeira hermenêutica. Ela faz parte de um anacronismo, um anacronismo que é um texto sem o seu contexto temporal, tá? Baseado em loucuras humanas. Tanto que as próprias doutrinas dessa religião, do sistema religioso, do cristianismo tradicional, elas são doutrinas humanas, que obedecem mais a ritos humanos do que a ritos bíblicos, do qual eles ignoram o contexto. Então a ressurreição final do último dia, atenção, é um evento único e está totalmente ligado à queda do templo de Jerusalém, ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Essa ressurreição não pode ser conectada a nenhuma outra ressurreição que a Bíblia apresenta, nem a ressurreição de Cristo, que teve um motivo. Então não pode. Conforme eu falei para você, existem 3 tipos de ressurreição. E todas elas são diferentes. E nós já vimos aqui mesmo em outras mensagens, tá bom? O motivo da ressurreição, que foi a ressurreição de Cristo, que também foi única e não teve nada a ver com qualquer ressurreição de pessoas que a Bíblia fala. Então nós temos a ressurreição, atenção, nós temos, número 1, nós temos a ressurreição, a Bíblia fala da ressurreição escatológica, ela está
de um lado, com seus motivos e objetivos próprios. Nós temos a ressurreição de Cristo, que não é escatológica, que teve seus motivos e objetivos. E encontramos um terceiro tipo de ressurreição dos mortos, que também não é escatológico e que teve seus motivos e seus objetivos. O que não podemos fazer é misturar estas ressurreições e achar que a Bíblia trata desse tema como uma única coisa, igual para todos. Não podemos fazer isto. Muito mais levar isso para o futuro. Irmãos, a ressurreição final do último dia foi a passagem, que teve de uma era para outra, a era presente para a era do porvir, onde a ressurreição não foi da morte física. A ressurreição do último dia não foi da morte física. É por isso que as pessoas às vezes não entendem. A ressurreição do último dia era a passagem da segunda morte para o julgamento e vida eterna. Por isso que essa ressurreição foi única, porque só teve um juízo, porque só teve uma lei. Você vai entender isso. Vejamos então de forma prática agora o evento da ressurreição do último dia, descrito em uma das muitas passagens que tem na Bíblia. Vamos a Daniel, especificamente Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2 somente. Diz o texto: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá, atenção, um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, veja que o destaque que eu dei nesse texto aí está nas letras maiúsculas, tá? Então, no texto aí, está dizendo que nunca houve um tempo tão grande de angústia. Então, vocês notem que isso é um tempo bem específico, do qual nunca houve. E onde se daria isto, querido? Aonde se daria isto? Em Jerusalém, a nação. Ou seja, específico para um povo, específico para um tempo. Desde que a nação de Israel foi estabelecida por Deus para ser luz dos povos e o representante de Deus na terra, essa nação, ela se refere a eles, a nação santa, tá bom, meus irmãos? Tá entendido? Lá em Marcos, capítulo 13, onde fala sobre o sermão escatológico de Yahshua, falando sobre o fim dos tempos, Jesus fala ali dos sinais a respeito do fim. Que fim é esse? O fim dos tempos para esta nação. Que nação? Israel. Ou seja, era o fim daquele período, o fim daquele aion, que é uma palavra em grego que determina um tempo. Então, se vocês lerem aí todo o capítulo 13 de Marcos, vocês vão tendo essa percepção da catástrofe que viria sobre eles, conforme Daniel falou, que nunca houve um tempo igual. E no verso 19, lá de Marcos capítulo 13, que eu vou ler com vocês, olha o que diz o texto. Porque naqueles dias, haverá uma aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. Então, esse texto ele está totalmente em conformidade com Daniel capítulo 12, que nós lemos. Os eventos são os mesmos descritos por Marcos, com mais detalhes. Por isto que o evento da ressurreição do último dia foi único. Jesus afirmou que seria em sua geração que isto aconteceria. E de fato aconteceu, cumprindo o quê? Toda a escatologia profética, como a ressurreição do último dia. Portanto, meus irmãos, não podemos misturar as ressurreições que a Bíblia traz em seu escopo. Depois, seria até interessante eu bolar aqui uma mensagem, trazer uma mensagem para vocês, falando desses três tipos de ressurreição, Muito interessante porque elas teve os seus objetivos e motivos. Isso vai clarear bastante. Vou trazer nos próximos dias aí, tá bom?
Então a ressurreição do último dia, tá, foi escatológica e abrangeria a todos, e não somente a um grupo, como denota o texto principal que lemos lá de Mateus capítulo 27. Então ia abranger, aquilo ali abrangia um grupo, aquela ressurreição. E a ressurreição do último dia, não, seria todos. E esses todos que a ressurreição do último dia abrangeu, atenção que eu estou no passado, foram todos que morreram antes de quê? Do ano 70. Tá entendendo? Então, nesta ressurreição, o objetivo dela foi matar a segunda morte. E o seu objetivo, né, tirar o pecado do mundo, com a saída do mundo da legislação judaica. Então, o objetivo dela foi esse. Após esse evento, que ocorreu no ano 70, com a queda de nada mais, nada menos do que o templo, tá? Não foi coisa qualquer. Tá bom? Então, após esse evento, não há mais morte espiritual. O que há e sempre vai haver é a morte física, a primeira morte. Dessa ninguém escapa. Então, a ressurreição final abrangeu todos os que viveram os tempos bíblicos. Onde era o lugar dos mortos que a Bíblia informa naqueles dias? Aonde era? Era o Hades, em grego, Sheol, em hebraico, que é o inferno. E quer dizer o quê? Sepultura. Logo, quando todos morriam antes do ano 70, teriam que esperar em seus túmulos, pois estavam mortos espiritualmente. Por esta razão, que a ressurreição do último dia foi um evento único e inigualável. Os que passaram vivos por esse período do ano 70 foram transformados ainda em vida, tudo ao mesmo tempo na íntegra, os mortos ressuscitados e os vivos transformados. Ali foi apenas em Mateus, irmãos, e nada tem a ver com esse texto de Mateus capítulo 27, que vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele, vamos falar um pouquinho. Então ali em Mateus capítulo 27 foi apenas um grupo de pessoas que mais tarde experimentaram uma morte física novamente, que deve ser cruel, imagina, a pessoa, ela morreu, depois ressuscitou, depois morreu de novo. É um negócio meio cruel, né, abençoado? Imagina, a gente já fica já meio que assim com a morte comum, mas é isso que aconteceu. Então eles morreram novamente, sendo que se o abençoado morreu antes do ano 70, teve que esperar novamente na sepultura a ressurreição, que era uma outra ressurreição, aí sim, a ressurreição escatológica do último dia. E os que atravessaram esse período, esse tempo, e morreram depois do ano 70, já seguiram para o aspecto eterno no mundo espiritual, como acontece conosco hoje. Quando nós morremos, acontece o quê? Vamos para o aspecto eterno do mundo espiritual. Essa é a diferença da ressurreição de Mateus capítulo 27 e da ressurreição do último dia. Vamos ver mais provas do que a ressurreição do último dia abrangeria, né? Que ela abrangeria todos. Vamos lá, 1 Coríntios, né? Agora vamos em Paulo, quer dizer, vamos antes em João capítulo 5, versículo 28, que diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos, daqueles dias até o ano 70, ouvirão a sua voz. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, se não me engano, 15, versículo 51 e 52, diz o texto: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos, de uma maneira geral, seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, abençoado, o futuro daqueles dias foi consumado no ano 70. E aqui é onde o sistema religioso não sabe lidar com o futuro bíblico. Por quê? Porque eles estão em um anacronismo sem contexto temporal. É isso. Eles transformaram todos esses eventos numa
literalidade ao pé da letra, diz que vai acontecer dessa maneira, misturaram todas as ressurreições, para eles é a mesma coisa, e eles esperam loucamente algo que nunca vai vir. Vamos a mais um texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, com o versículo 17, diz o texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Atenção, essa fala de Paulo é uma fala estritamente judaica. Ele fala aos gentios? Sim, porque os gentios já estavam participando e eles teriam que saber disto. Então, essa linguagem é uma linguagem simbólica. Estamos entendidos? Então, diferente da ressurreição de Mateus. Essa ressurreição, queridos, é totalmente diferente do último dia. Lá em Mateus capítulo 27, ocorreu essa ressurreição que a gente estava vendo aqui, que foi aonde? No corpo de carne. Como aconteceu também com Lázaro, não é verdade? Lázaro também foi ressuscitado, né? Diz que mandaram desatar ele, deixai-o viver, deixai-o ir, né? Porém, como vimos na primeira parte dessa mensagem agora, que não tem nada a ver com a ressurreição escatológica do último dia. Essa ressurreição, novamente, eu quero afirmar, e vou falar um pouquinho dela agora, foi para testemunhar que Jesus era, de fato, o Messias. Vamos ver dois versos aqui que eu separei, dos muitos que tem, tá? Sobre essa questão de testemunhas de Cristo, do ministério de Jesus de Nazaré como homem, da ressurreição. Tu vê que tudo o que Jesus fez tem testemunha. Então, é uma coisa muito séria, né? Tu vê que o plano de Deus, ele é perfeito, né? Romanos capítulo 1, versículo 4, Paulo fala sobre isso, ó. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então havia testemunhas, tá bom? Que ele foi declarado. Lucas 24, 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Então o ministério total de Jesus não foi todo ele com testemunhas. É como se fosse o juízo, né? O dia do juízo final aconteceu e teve as suas testemunhas. Então, abençoado, veja bem, a ressurreição de corpos não tem nada a ver com a primeira morte, tá? Conhecida como morte física. Dessa ninguém escapa. Nem os que foram ressuscitados. Todos eles morreram novamente, e deve ter sido algo muito cruel, né? Imagina o camarada morreu já numa situação e novamente ser sujeito àquilo ali, né? E se morreu antes do ano 70, aí onde está a diferença, é que tiveram que ser ressuscitados da segunda morte, porque eles estavam aguardando no Hades, no Sheol, e foram transformados e seguiram para o juízo. Quando? Na ressurreição escatológica do último dia. Quando? No ano 70 depois de Cristo. Por quê? O templo veio abaixo, determinando o fim da legislação judaica daqueles dias, tá bom, queridos? E o que estavam vivos passaram da era presente para a era do porvir. Foram transformados em vida. E quando morreram fisicamente, seguiu-se o juízo, ou seja, não estavam mais sujeitos à segunda morte como nós hoje, né? Hoje nós já nascemos sem a culpabilidade que a lei trazia sobre o homem. Mesmo assim, até se a gente fosse gentio, a gente estava fora, mas estava enquadrado, tanto que os gentios também morriam, ficavam aguardando. Hoje, amados, nós nascemos sem a culpabilidade da questão pecado, né, de condenação, mas hoje nós temos o entendimento que aquilo que plantamos, colhemos. Ou seja, como diz o outro, né, o nosso BO, o nosso boletim de ocorrência, tratamos aqui na Terra, e tratamos mesmo. Quando morremos fisicamente, a primeira morte, somos automaticamente inseridos na continuação da eternidade. Porque hoje estamos neste processo de uma vida carnal e almática. Tá? Porém, nosso espírito não tem fim de dias, desde quando ele foi criado em tempos eternos. Por isso que ele volta ao seu lar. Ele é recolocado novamente em tempos eternos, sem passar pela legislação judaica que condenava. Por que eles ficavam ali no Hades esperando? Por causa daquilo que eles praticavam em carne.
Porque antigamente era assim, olho por olho, dente por dente. Estamos entendidos? Bom, abençoados, estamos chegando ao fim dessa mensagem. Eu queria que fosse mais rápido. Geralmente quem usa essas passagens aí é o povo do sistema que não querem acreditar nas escrituras quando falamos que a ressurreição do último dia é um assunto encerrado. E que ela não se deu no mundo visível, ela se deu no âmbito espiritual, porque isso se refere à segunda morte, não à morte física. Então o texto que lemos lá em Mateus capítulo 27 realmente não fala de ressurreição como a ressurreição, né, da segunda morte, e sim a ressurreição da primeira morte, igual o caso do Lázaro e do próprio Senhor. O Senhor também, só que o Senhor, ele não experimentou a morte. Jesus venceu de fato a morte física, glória a Deus. E todos os que ressuscitaram, onde tem ressurreição de mortos na Bíblia, voltaram a morrer novamente, provando que aquilo que veio do pó obedece ao Pai e volta ao pó novamente. Depois vimos nessa mensagem que a ressurreição do último dia está ligada a assuntos escatológicos e para nós um assunto cumprido. E que a ressurreição de corpos físicos não tem nada a ver com essa ressurreição do último dia como o sistema prega. Vimos, por final, alguns outros versículos que nos dão apoio a isso. E aprendemos que essa ressurreição de Mateus capítulo 27, ela serviu para testemunhar o ministério da ressurreição do nosso Senhor Yahushua. Tá bom, queridos? Bom, estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem. Mais uma vez, queria pedir a vocês que compartilhem as nossas mensagens nas redes sociais. E não esqueçam também que este assunto está em nossas apostilas. Se você deseja adquirir as nossas apostilas, entre em contato hoje mesmo, tá bom? Graça e paz. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.